Existe um momento silencioso em que o narcisista, seja ele homem ou mulher, começa a te temer de verdade. E não é quando você confronta, grita ou se explica. É justamente quando você para. Essa afirmação vai contra tudo o que te ensinaram sobre limites. Mas o narcisismo funciona ao contrário. Ele se alimenta da sua reação emocional. Quando ela some, o controle começa a ruir. Medo, insegurança e confusão surgem do lado de lá, mesmo que ele nunca admita. Se você já se sentiu culpada ou culpado, exausto emocionalmente ou preso numa dinâmica que te drena, fique até o final. As atitudes que você vai ver aqui parecem simples, mas mudam completamente o jogo. Algumas fazem o narcisista perder o chão rápido, outras cortam o vínculo sem aviso. E quando você percebe o efeito, entende. O poder nunca esteve em reagir, sempre esteve em parar. Atitude 1. Você para de se explicar. Ela começa a perceber que se explicar demais nunca trouxe paz, só mais confusão. Cada justificativa virava munição nas mãos do narcisista, e o narcisismo se alimentava desse excesso de palavras. Aos poucos, o silêncio firme passa a ocupar o lugar de argumentos longos e emocionais. Não é frieza, é lucidez depois de tanta frustração e exaustão emocional acumulada. O narcisista estranha porque esperava resistência, defesa, explicações cheias de culpa. Em vez disso, encontra limites silenciosos. E esse vazio de respostas começa a gerar dúvida e insegurança, onde antes havia controle absoluto. Antes, toda decisão vinha acompanhada de medo de ser mal interpretada e da necessidade de se justificar para evitar conflito. Agora, ela decide e sustenta, mesmo com a insegurança tentando puxá-la de volta para o padrão antigo. O narcisista testa, provoca, distorce fatos, esperando que ela se explique como sempre fez. Mas ela não entra, não rebate, não corrige. E isso cria uma sensação desconfortável nele, porque o narcisismo depende da reação emocional do outro para se sentir no comando. Parar de se explicar não significa concordar nem se submeter, significa não entregar acesso emocional. Se você estiver lidando com um narcisista, experimente responder apenas o necessário, sem defesa, sem justificativa longa. 1. É isso que eu decidi? Já é suficiente. Essa postura reduz a confusão interna, diminui a culpa e devolve clareza. O narcisista perde o roteiro, porque não encontra mais brechas para manipular sentimentos como medo, dúvida ou tristeza. Com o tempo, esse comportamento gera uma mudança silenciosa de poder. Ela passa a se sentir menos drenada, menos cansada emocionalmente, mais centrada. O narcisista, por outro lado, sente raiva e frustração, mas não entende exatamente o motivo. O narcisismo começa a falhar quando não há explicações para distorcer. E é justamente nesse ponto que nasce a primeira fissura real no controle, quando ela percebe que não precisa mais se explicar para existir. Atitude 2. Você reage com calma onde ele esperava caos. Ela aprende que o narcisista se orienta pelo caos emocional. Gritos, choro, explicações longas. Reações intensas sempre foram o combustível do narcisismo. Quando ela passa a responder com calma, algo quebra por dentro do jogo. Não há elevação de voz, não há desespero, não há tentativa de convencer. Existe apenas uma neutralidade firme, que nasce depois de muita confusão, frustração e exaustão emocional. O narcisista sente que perdeu o ritmo da dança, porque a resposta não combina com o ataque que ele preparou. Antes, qualquer provocação gerava medo de perder, culpa por reagir mal ou tristeza por se sentir incompreendida. Agora, ela escuta, processa e responde sem carga emocional. Isso não é passividade, é autocontrole. O narcisista insiste, aumenta o tom, distorce fatos, esperando que ela exploda ou se defenda, mas a calma permanece. E essa postura gera dúvida, porque o narcisismo não sabe operar quando não encontra reatividade emocional. Se você estiver sendo provocado por um narcisista, a prática é simples e poderosa. Respire, responda devagar, use poucas palavras e mantenha o tom estável. Frases neutras como "eu entendi" ou "vou pensar sobre isso" encerram ciclos que antes se prolongavam por horas. Essa atitude reduz a frustração interna.
diminui a sensação de solidão emocional e protege sua energia. O narcisista sente que algo saiu do controle, mesmo sem saber apontar exatamente o que. Com o tempo, essa calma começa a incomodar profundamente. O narcisista pode reagir com raiva ou tentar desqualificar sua postura, chamando de frieza ou indiferença. Mas na prática, é o narcisismo entrando em curto-circuito. Ela passa a se sentir mais segura, menos confusa e mais dona de si. E ele, diante dessa ausência de caos, começa a perceber que perdeu uma das principais armas de manipulação. Atitude 3. Você não tenta mais ser entendido. Ela chega a um ponto em que entende algo libertador. O narcisista não quer compreender, ele quer controlar. Essa percepção dissolve anos de confusão, frustração e tentativas frustradas de se explicar melhor. Quando ela para de buscar validação, algo muda por dentro. Não há mais esforço para provar sentimentos, intenções ou dores. O narcisismo perde terreno porque a necessidade de ser entendido era uma porta aberta para a manipulação emocional constante. Antes, cada conversa vinha carregada de esperança de que, desta vez, ele iria entender. Essa expectativa gerava culpa, dúvida e tristeza quando o resultado era sempre o mesmo. Agora, ela aceita a realidade como ela é, sem romantizar. E essa aceitação não dói mais do que insistir. O narcisista sente a mudança, porque não encontra mais explicações longas, nem tentativas de convencimento. O silêncio emocional começa a ocupar o espaço onde antes havia súplicas disfarçadas. Se você estiver preso nesse ciclo com um narcisista, a ação prática é clara. Pare de explicar o que sente para quem usa isso contra você. Explique para si, escreva, organize seus pensamentos, mas não entregue isso a quem distorce. Essa atitude reduz a insegurança, diminui a exaustão emocional e devolve clareza interna. O narcisista percebe que perdeu acesso ao seu mundo interno, e isso gera um desconforto difícil de tolerar. Com o tempo, ela se sente mais leve, menos reativa, menos dependente da aprovação dele. O narcisista, por outro lado, sente raiva e uma sensação estranha de perda, porque o jogo só funciona quando há alguém tentando ser compreendido. O narcisismo começa a falhar quando não há mais essa busca. E sem anunciar, sem confrontar, ela sai do campo de manipulação emocional e começa a se reposicionar internamente. Atitude 4. Você começa a agir sem avisar. Ela percebe que avisar demais sempre foi uma forma de se expor. Cada plano anunciado virava alvo do narcisista, que usava a informação para controlar, atrasar ou desqualificar. Então, as mudanças começam em silêncio. Internas primeiro, externas depois. Não há discursos, não há explicações, não há pedidos de permissão. Esse movimento nasce da exaustão emocional e da clareza de que o narcisismo se antecipa quando tem acesso ao processo. Antes, qualquer tentativa de mudança vinha acompanhada de medo, culpa e da necessidade de justificar decisões. Agora, ela age, organiza a própria rotina, ajusta limites, fortalece escolhas sem compartilhar detalhes. O narcisista percebe algo diferente, mas não consegue apontar exatamente o que. A sensação de controle começa a escapar, e isso gera insegurança e dúvida, porque o narcisismo depende de previsibilidade para dominar. Se você convive com um narcisista, a prática é direta. Faça mudanças sem anunciar. Ajuste horários, crie reservas emocionais, fortaleça vínculos fora desse campo. Não é segredo por manipulação, é proteção. Essa postura reduz a confusão, diminui a frustração e impede interferências constantes. O narcisista sente que perdeu acesso ao seu processo interno, e essa perda cria um vazio que ele não sabe preencher. Com o tempo, ela se sente mais confiante, menos drenada, mais firme nas próprias decisões. O narcisista pode reagir com controle sutil ou questionamentos indiretos, tentando recuperar informações. Mas o narcisismo enfraquece quando não encontra dados para explorar. Agir sem avisar se torna um divisor de águas, porque marca o momento em que ela começa a se mover livremente, fora do alcance emocional dele. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque algo aí dentro já percebeu que o narcisismo não é exagero, é padrão. No primeiro comentário fixado tem uma coleção completa que aprofunda tudo isso.
como uma continuação natural do que estamos conversando aqui. É um livro virtual. Você recebe na hora no celular e no e-mail, e pode ler com calma, no seu ritmo, sem ficar sozinho ou sozinha nesse processo. E se esse conteúdo te ajuda, se inscreve no canal e ativa as notificações para seguir fortalecendo sua clareza emocional. Atitude 5. Você não valida mais as distorções dele. Ela percebe que corrigir, confrontar ou explicar nunca trouxe clareza, apenas mais confusão. O narcisista distorce fatos, emoções e intenções para manter o controle, e o narcisismo se fortalece quando alguém tenta consertar a realidade para ele. Então, ela para, não valida, não rebate, não entra. Essa ausência de resposta não vem da fraqueza, mas do cansaço profundo e da lucidez que nasce depois de tanta frustração e exaustão emocional. Antes, cada distorção gerava raiva, culpa e a sensação de estar sempre se defendendo. Agora, ela reconhece a manipulação sem precisar nomeá-la em voz alta. O narcisista fala, acusa, interpreta de forma torta, esperando uma reação que confirme o jogo, mas encontra silêncio emocional. Isso cria insegurança, porque o narcisismo precisa de um espelho para se sustentar, e esse espelho desaparece quando não há validação. Se você estiver lidando com um narcisista, a ação prática é simples e poderosa. Não corrija versões distorcidas da realidade. Não discuta fatos óbvios. Não tente provar o que você já sabe. Frases neutras como "eu vejo diferente" ou "não vou entrar nisso" encerram ciclos desgastantes. Essa postura reduz a dúvida interna, protege sua energia e impede que a manipulação avance. Com o tempo, ela se sente mais estável e menos sugada emocionalmente. O narcisista, por outro lado, começa a demonstrar frustração e medo velado, porque perde a referência emocional que usava para se orientar. O narcisismo entra em colapso silencioso quando não encontra validação externa, e é nesse ponto que ela percebe: não participar da distorção é uma das formas mais eficazes de retomar o próprio poder. Atitude 6. Você demonstra autonomia emocional. Ela começa a sentir algo novo. O próprio humor já não gira em torno do narcisista. O dia pode ser bom mesmo sem validação, e pode ser ruim sem que isso vire culpa. Essa autonomia nasce depois de muita tristeza, dúvida e exaustão emocional. O narcisismo perde força quando percebe que não controla mais os estados internos dela. O narcisista observa à distância alguém mais centrado, mais inteiro, e isso ativa um medo real de perder o controle. Antes, qualquer mudança de humor dele gerava confusão e insegurança nela. Agora, ela reconhece emoções sem se deixar sequestrar por elas. Não há necessidade de agradar, consertar ou antecipar reações. O narcisista tenta provocar, testa limites, muda o tom, esperando a velha dependência emocional, mas encontra estabilidade. E essa estabilidade desorganiza profundamente o narcisismo, que depende da oscilação do outro para se sentir no comando. Se você convive com um narcisista, a prática é fortalecer sua vida emocional fora desse vínculo. Invista em rotinas próprias, relações seguras, momentos de silêncio e autocuidado real. Quando algo acontecer, pergunte a si mesma: isso é meu ou estou reagindo ao estado emocional dele? Essa simples consciência reduz a frustração, diminui a culpa e devolve clareza. O narcisista percebe que já não dita o clima emocional do ambiente. Com o tempo, ela se sente mais segura, menos reativa e menos solitária por dentro. O narcisista pode reagir com raiva, ironia ou tentativas de desqualificação, porque a autonomia emocional soa como ameaça. O narcisismo enfraquece quando não encontra dependência, e é nesse ponto que ela entende: ser emocionalmente autônoma não é se afastar do mundo, é finalmente voltar para si. Atitude 7. Você estabelece limites sem emoção. Ela passa a dizer não sem elevar o tom, sem justificar demais e sem carregar culpa. Não há raiva explícita, não há discussão longa, não há tentativa de convencer. Apenas decisões claras, sustentadas com calma. Esse tipo de limite nasce depois de muita confusão e exaustão emocional, quando ela entende que emoção excessiva sempre foi usada contra ela. O narcisista estranha, porque esperava confronto, explicações ou medo. Em vez disso, encontra firmeza silenciosa,
e isso desorganiza o narcisismo de forma profunda. Antes, estabelecer limites vinha acompanhado de insegurança e da sensação de estar sendo dura demais. Agora, ela entende que limite não é ataque, é autoproteção. O narcisista tenta provocar reação emocional, usa distorções e insinua culpa para quebrar essa postura. Mas ela não cede. A ausência de emoção retira o palco onde o narcisismo costumava atuar. E essa mudança gera dúvida, porque ele não sabe mais qual botão apertar para obter controle. Se você estiver lidando com um narcisista, a prática é simples e poderosa. Comunique limites uma única vez, de forma direta, e não renegocie sob pressão emocional. Frases curtas como "isso não funciona para mim" ou "essa é minha decisão" são suficientes. Evite explicar demais. Essa atitude reduz a frustração interna, diminui a confusão e preserva sua energia emocional. O narcisista sente que perdeu espaço, porque limites sem emoção não oferecem brechas. Com o tempo, ela se sente mais segura e menos drenada por conflitos repetitivos. O narcisista pode reagir com raiva contida ou silêncio punitivo, porque limites claros soam como ameaça direta ao controle. O narcisismo entra em alerta quando percebe que não há mais negociação emocional disponível. E é nesse ponto que ela entende. Limites firmes e calmos mudam completamente a dinâmica de poder, sem precisar de confronto. Atitude 8. Você segue em frente sem buscar fechamento. Ela entende, enfim, que o fechamento que esperava nunca viria do narcisista. Pedir explicações, desculpas ou reconhecimento só prolongava a confusão, a culpa e a dor. Então, ela segue em frente sem anunciar, sem exigir respostas, sem esperar arrependimento. Esse movimento nasce depois de muita tristeza e exaustão emocional, quando ela percebe que o narcisismo usa o fechamento como o último gancho de controle. Ao não buscar isso, ela corta o vínculo invisível que ainda aprendia. Antes, havia medo de sair sem respostas, como se algo ficasse inacabado. Agora, ela compreende que continuar esperando era permanecer presa. O narcisista percebe a mudança, porque não há mais perguntas, mensagens ambíguas ou tentativas de entendimento. Isso gera insegurança profunda, pois o narcisismo precisa sentir que ainda pode puxar o outro de volta. Quando não há mais busca, surge um vazio que ele não consegue preencher. Se você estiver envolvido com um narcisista, a prática é clara. Não procure encerramentos emocionais em quem se alimenta da sua dúvida. Feche ciclos por conta própria, escrevendo, refletindo, reorganizando sua vida longe desse campo. Essa atitude reduz a solidão interna, dissolve a frustração acumulada e devolve autonomia emocional. O narcisista sente que perdeu a última alavanca, porque não há mais retorno possível. Com o tempo, ela se sente mais leve, mais inteira e menos refém do passado. O narcisista pode tentar reaparecer, provocar nostalgia ou confusão, mas algo já mudou definitivamente. O narcisismo teme esse ponto porque não há mais reação, nem acesso emocional, nem espaço para manipulação. E é aí que ela percebe, com clareza silenciosa, seguir em frente sem fechamento é o gesto final de liberdade real. Se tudo o que foi dito aqui tocou você de verdade, escreve nos comentários algo simples como "Eu acordei". Só isso. Essa frase cria um compromisso interno e mostra que você não está mais fingindo que não vê o que viveu. Você não é fraco, nem confuso, nem exagerado. Você só ficou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível, onde o narcisismo distorce a realidade e faz você duvidar de si mesmo. Essa dor é real, essa ferida existe, e nada disso é culpa sua. Mas existe um caminho claro para sair desse ciclo, recuperar sua clareza emocional e voltar a confiar em quem você é. Por isso, é importante que você acesse agora o material que está no primeiro comentário fixado. Ele organiza tudo aquilo que você sente, viveu e ainda não conseguiu colocar em palavras. Não é apenas um conteúdo solto. É uma coleção completa, pensada para te ajudar a se libertar do narcisista com entendimento, firmeza e reconstrução emocional. Tudo se conecta. Tudo faz sentido junto, como uma continuação natural desse vídeo. Dentro dessa coleção, você vai encontrar conteúdos que ajudam a entender a linguagem, os jogos mentais e as armadilhas emocionais do narcisista.
e outros que te ajudam a reconstruir sua autoconfiança, sua identidade e sua força interior. É um livro virtual. Você recebe direto no celular e no e-mail. Não precisa esperar entrega física e pode ler com calma, no seu tempo, do seu jeito. O acesso está no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você não está sozinho nem sozinha. Esse é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. Até o próximo vídeo.